Será que ainda é possível haver, de fato, um jornalismo isento? Cíntia Chagas não mediu palavras ao criticar o posicionamento de Amanda Klein durante um debate acalorado sobre o jornalismo no Brasil. Ao vivo, Cíntia expôs o viés ideológico presente em parte da imprensa e confrontou diretamente a postura de Amanda, gerando um momento tenso. Assista até o fim e tire suas próprias conclusões. Aproveita e já deixa o like, compartilha com todo mundo e, por favor, me ajuda a sair desse número assustador de apenas 3 inscritos. É de graça e faz toda a diferença. Porque o que eu tô vendo não é jornalismo isento, na maioria das vezes. Eu não sei se o jornalismo deve se propor a isso. Eu acho também que talvez seja uma idealização você esperar um jornalismo isento. Por exemplo, porque nos Estados Unidos, você pegar como exemplo, ou mesmo na Europa, vamos nos manter no exemplo americano, você tem os editoriais dos principais jornais às vésperas da eleição se posicionando a favor de um ou outro candidato, um outro partido. Você tem jornais que são identificados com... E talvez lá seja mais fácil porque você tem o bipartidarismo, né? Então você tem uma coisa, eu acho que mais concreta, consolidada. Ou você é republicano ou você é democrata. Determinado veículo de comunicação se identifica mais com os valores republicanos ou democratas. Então acho que isso fica mais claro e mais transparente, talvez seja mais honesto com o público. Então acho que talvez tenha a ver com isso, com uma transparência e com uma honestidade, a mensagem que você vai transmitir ao público. Eu acho que o principal do jornalismo é ele passar a informação correta e mostrar os dois lados. Sabe onde que eu vejo o que tendencioso? No português. Eu não sei qual foi o colunista que escreveu que no governo Bolsonaro a economia, que ocorreu uma despiora o Vinícius Torres Freire. Pois é, a pessoa escreve, ocorreu uma despiora na economia, né, no governo atual e tal. Você não acha que essa forma de utilizar o português é tendenciosa? Eu acho que ele falou a verdade, porque, primeiro, o Vinícius Torres Freire é um colunista, não é melhorar, super consagrado, mas não é. Porque, assim, quando você tem uma economia... O que ele estava fazendo referência nessa coluna em particular? Você tem uma economia que, por causa da pandemia, teve uma retração de pouco mais de 4%, e aí você tem uma tendência de que ela vai começar a crescer um pouco. Então, ele fala despiorar no sentido que, no máximo, você vai empatar. O que você perdeu, você vai recuperar. Eu não vou lembrar exatamente qual era a referência dele, mas era no sentido assim... Já estava tão ruim, então ficou menos pior. É como se ele estivesse falando economia. Mas ficar menos pior tem uma semântica diferente de melhorar. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou. Se você quiser entender como fazer isso, né, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição. Eu sei, mas ele quis enfatizar quis enfatizar isso porque você ainda tinha uma taxa de desemprego muito alta, porque você ainda tem uma inflação muito alta. Mas você então não acha que os veículos de comunicação estão, de certa forma, utilizando a forma de se escrever, qual palavra você coloca na frente, qual você coloca depois, o adjetivo para, de certa forma, puxar a sardinha ou para a direita ou para a esquerda? Não, eu entendo o seu ponto. Eu acho que vários veículos de comunicação podem agir de forma tendenciosa, sim. Ignorar esse fato também, o que não quer dizer que sejam veículos mentirosos ou que sejam levianos com os fatos ou com a verdade. Os fatos que estão reportados ali são fatos apurados. Então é completamente diferente. Por exemplo, o que você está citando, Vinícius Torres Freire, não é uma reportagem, é uma coluna, é um artigo de um colunista que está ali emitindo uma opinião dele baseada em fatos. Eu perguntei essa questão do jornalismo isento porque eu não acredito nele. Mas por que eu não acredito nele? Porque tendo tido a vida inteira, durante 2 décadas em sala de aula, quase 2 décadas, o texto alheio como objeto de trabalho, eu sei como a língua portuguesa influencia. Pegando aqui um exemplo bobo. Perde Flamengo para Fluminense. Eu enfatizei o quê? A perda, né? Aliás, minto. Perde Flamengo para Fluminense na própria casa.
eu enfatizei a perda. Se bem que Flamengo e Fluminense têm a mesma casa, né, gente? Vamos pegar outro time. Perde Flamengo para Atlético Mineiro na própria casa. Beleza. Enfatizei a perda. Na própria casa, perde a Atlético para Fluminense. Sei lá, já até mudei de time. Eu enfatizei o quê? Que foi uma vergonha ter perdido. Em um eu enfatizo a perda, em outro eu enfatizo quão vergonhoso foi perder na própria casa. Ou seja, se a própria língua portuguesa é tendenciosa no momento da escrita de uma simples notícia como essa, para quem tem habilidade linguística, se torna muito fácil diminuir ou aumentar os efeitos de uma notícia. É isso que eu estou querendo dizer. Sim, é verdade, você tem razão, e são instrumentos que você lida, aliás, em qualquer profissão, porque aquele texto ali, ele é cercado de uma subjetividade, de uma formação, de uma trajetória, de uma história, de um ponto de vista cultural. Então é óbvio que um texto você vai escolher o que enfatizar. Concordamos que não existe jornalismo isento, né? Não, mas não precisa ser isento, ele precisa ser correto. Exato, ele precisa ser real. Ele precisa ser correto, ele precisa ser até aos fatos, ele precisa mostrar os dois lados, ele precisa checar e rechecar, ele precisa ter fonte, e isso o jornalismo profissional continua cumprindo. É porque a gente tem essa ilusão de que ele é isento, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Quando você diz que A ou B não são jornalistas, você não está desvalorizando aquela pessoa que é paga para dar opinião? Porque se ela é paga para dar opinião, mesmo que ela não seja uma jornalista, é sinal de que ela tem um histórico louvável. Claro. Então, quando você fala isso, você não gera uma desvalorização desse profissional? Não, eu não tô gerando desvalorização de ninguém, eu só tô querendo dizer que são posições diferentes, que a gente vem de trajetórias e de históricos diferentes. Um histórico em que aquela pessoa não tem o menor problema em se posicionar. O compromisso dela é outro. É outro. Ou não é. O coisa. Compromisso. E é o compromisso com uma forma de pensar ou com um candidato. A impressão que as pessoas têm é de que você está ali no ponto, um ponto aqui, e que quando o Ibope está baixando, caindo, que alguém fala assim pra você: Amanda, discute. Amanda, você tem que ser contra, vai. Você é paga pra ser do contra? Claro que não. É a opinião que todo mundo tem. Todo mundo assim, né? Mas por quê? Muitos seguidores. Mas não entendi. Mas como se não pudesse haver uma opinião diferente? Só existe uma opinião? Porque para muitas pessoas que assistem a Opinião no Ar, você precisa sempre dar uma opinião contrária à da bancada, ainda que você nem queira dar naquele momento essa opinião. É como se fosse uma obrigação. Eles vão falar A, você precisa necessariamente falar B. Não. Pois é, gente. Olha, eu vou revelar uma coisa aqui. Eu nunca fui pautada no Opinião no Ar. Eu nunca recebi pedido para me posicionar de forma A ou B. Nunca. Sempre foram as minhas posições, opiniões, apurações, informações, sempre partiram de mim. Falando em PT, quem é o Lula para você? Até rimou. Eu acho que o Lula, de novo, também não vou cair nesse maniqueísmo. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Eu acho que ele fez um bom primeiro governo. Não acho que a gente tenha que fechar os olhos para nenhum dos casos de corrupção, que o PT até hoje não explicou, não justificou, e precisa ter um encontro de contas sim com isso durante essa eleição. Vai ser muito questionado, não vai ser uma eleição fácil também por causa disso. E se as eleições fossem amanhã, pelo que você pesquisa, quem ganharia? Não dá para saber, Cíntia, não dá. De jeito nenhum? Você não arrisca um palpite? Não dá. Eu arrisco o palpite que será uma eleição polarizada e que Lula e Bolsonaro estarão no segundo turno. A não ser que algum cataclismo, um fato novo completamente aí fora do radar apareça. Eu acho que estarão os dois. Por um motivo muito simples e lógico. Desde a redemocratização, a esquerda esteve representada em todos os segundos turnos de eleição. O PT sempre esteve lá. Ou representado pelo Lula, Dilma ou Haddad em 2018. Agora eu vou ter que te fazer uma pergunta, gente, de fofoca. Fala, fofoca. É verdade que seu marido é bolsonarista?
É verdade, Amanda Klein? É. Gente do céu, mas como que é esse jantar em casa? Às vezes dá briga. Amanda Klein, você é casada com um bolsonarista, ele se tornou bolsonarista, ele sempre foi de direita? Me conta essa história. Ele sempre foi de direita. Vocês estão juntos há quanto tempo? 3 anos. 3? 4. 3 anos e meio. Ah, então você já o conheceu sendo bolsonarista? A gente se conheceu um pouco antes da eleição. Está sendo a minha É porque conta aqui. foi uma coisa rápida, entendeu? Aí não deu tempo de você perceber. Deu tempo. Não, deu. Mentira, deu. É que a gente nunca imagina a proporção que isso vai tomar. E eu